Ok, pessoal, já de volta e agora vamos conversar com elas que já estão aqui. Mas antes, deixa eu lembrar vocês da Drogaria Original, que fica lá no alto, na Várzea, vários bairros, Vargem Grande e Bom Sucesso. E você tem os deliveries, estão aí na tela, os deliveries da Original Drogaria, hein? No alto, 2642-0050. Na Várzea, 2742-2727. Em Vargem Grande, 988-495812. Em Bom Sucesso, 988-496913. Você ligou, o remédio vai chegar na sua casa no máximo em 30 minutos, né? Dependendo aí da distância. Original Drogaria, onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Original Drogaria, Alto e Várzea. E parceiro nosso aqui do programa, né? Original Drogaria. Voltando e agora com elas. Adriana, bom dia. Cíntia, bom dia. Adriana. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Um abraço para todo mundo. Cíntia? Bom dia, Hélio. Bom dia também para o pessoal que está assistindo a gente aí de casa e que a gente tenha aí um dia abençoado. É importante o mês internacional, o Dia Internacional da Mulher para vocês? E qual é o nível de importância, Adriana? Eu acho fundamental, né? A mulher, ela evoluiu muito, né? Então, assim... eu sei lá, eu acho que... Eu não sei o que seria do mundo sem as mulheres. Não, sim, óbvio, Por quê? Né? Mas a importância desse dia, de você lembrar, porque as pessoas sofrem, as pessoas são tão agressivas, né? E ainda continua muita agressão à mulher, embora agora já comecem a aparecer casos de agressão do homem também pela mulher. Também. E aí eu queria ouvir vocês duas dentro desse tema. Eu acho que a mulher, ela além de ser a parte mais delicada, né, como a própria palavra de Deus fala, né, ela é a parte mais delicada, mas, ao mesmo tempo, ela é muito forte. Então, ela conquista muitas coisas pela sua bravura, né, pela sua dedicação. Acho que tudo que a mulher faz, ela se dedica. Né? Então, assim, esse mês eu acho muito importante por isso. A gente conquista algumas coisas, a gente corre atrás de algumas coisas, a gente é mais sensível com algumas coisas, entende? Então... eu acho que a mulher, ela teria que ser sempre pegada no colo, minada um pouco, porque ela tem uma força, né? Ela consegue lidar com algumas situações e ela é aquela a auxiliadora, né? Ela está junto do homem. E como é bom, né, ter o homem poder ver isso na mulher, né? Ver esse lado dela. Cíntia. Né? Falando dentro da nossa realidade, Hélio, de mães, né, de anjos, eu sempre coloco a gente num lugar ainda mais especial. Não que as outras mulheres não sejam, não é isso que eu quero dizer. Eu falo que uma mãe de anjo, ela teria não só o mês de março, sabe, para dizer que ela é muito importante e especial. Nós temos aí várias datas para comemorar muitas coisas, né? Mas não basta ser só mulher, né, Hélio? Essa palavra mulher, ser mulher, vai muito mais além do que botar uma roupa bonita e representar, né, a mulher, enfim, com um brinco e com uma maquiagem, com um cabelo bem feito, ou na simplicidade. Ser mulher vai muito mais além do que isso tudo. Né? A gente precisa ser uma mulher mãe, uma mulher esposa, né, uma mulher mãe de anjo, e saber lidar todos os dias com o dia a dia da mulher, que é muito difícil, né? Com as nossas demandas. É muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo. E falando dentro da nossa realidade, a gente precisa ainda mais ser, nós somos, né, mais ainda como referência de mulher, sabe? Mulher guerreira, mulher forte, de ter enfrentado tudo que a gente enfrentou, e estamos aqui de pé, e para ajudar outras mulheres, que isso que é importante. Né? Eu vou até entrar nessa área, lógico, óbvio, que a gente vai falar sobre isso, né? O grupo de vocês. Mas eu queria insistir, porque é mais ou menos o tema que a gente está levando durante o mês inteiro, né? Adriana, você é pastora, Cíntia é muito ligada à igreja também, à igreja evangélica, né? Você tem alguma função, exerce alguma função na igreja? Qual é a tua igreja? Eu sou da Igreja Batista Monte Hermon, né? Nós somos consagrados como obreiros lá, e fiquei bastante tempo, Hélio, liderando um grupo de adolescentes. Eu fui líder de adolescente lá bastante tempo. Fizemos um trabalho de excelência lá, para a honra e glória do Senhor, né? Vocês duas passaram
Posso começar com você? Em algum momento, esse tempo todo na igreja, de uma mulher chegar para você e falar que está sendo agredida? Sim, Hélio, já passei por isso. É bem complicado, porque eram até pessoas que estavam dentro de um ministério importante na igreja, e ali ela se abria com a gente, né, um grupo de mulheres, e aí a gente ficou sabendo que realmente ela estava passando por essa situação. E era tão complicado, porque assim, existia agressão, ela ia muito com blusa de manga comprida para a igreja, porque o braço dela tinha realmente várias marcas. Eles faziam ali toda aquela questão, né, de trabalhar naquele setor da igreja, vamos colocar assim, no ministério importante da igreja. É muito sério isso, né, porque o altar, principalmente o altar, quem está dentro de uma igreja e sobe no altar, precisa saber o que está fazendo, porque pode estar trazendo um problema sério para a própria vida depois, né? Porque a unção que escorre do altar, Hélio, é muito séria. Eu lembro que, nesse período, enquanto estava escondida essa situação, houve, naquela época, muito divórcio, muita separação, muita briga entre casais da igreja, na época, que não é a igreja que eu frequento hoje. Foi uma outra igreja e não faz sentido, lógico, é antiético falar. Mas depois a gente entendeu, quando foi revelado para a igreja o que estava acontecendo, a gente entendeu por que aquela coisa estava acontecendo na igreja com os casais. Olha como é sério, porque a unção que estava no altar estava escorrendo para a igreja. Então, precisa realmente... Eu preciso que você explique isso aí. Porque, assim, esse casal fazia parte de um ministério de louvor. Tá. Né? E aí, eu imagino assim, as brigas acontecendo com frequência, ele batia nela. E depois eles iam lá para cima para cantar. E aí, a gente... Se é coincidência ou não, Hélio, eu acredito muito na parte espiritual da seriedade que é o altar. Eu acredito que a unção que está ali escorre para a gente. Eu acredito nisso. É muito sério. Mas Deus tem uma misericórdia muito grande pelo povo dele. A gente não vai pagar... Não estou dizendo que o povo vai pagar pelo que um pastor está fazendo, ou um líder de algum departamento está fazendo. Mas é muito sério. Estou falando em relação às escolhas. Quando a gente escolhe fazer parte de um departamento numa igreja, a gente tem que saber que aquilo ali é sério, que nós vamos ser referência para outras pessoas, né? Isso é E quando exatamente aconteceu, né, o escândalo de todo mundo saber, foi complicado, porque as outras mulheres ficaram assustadas também, né? Acabou virando um escândalo. Sim. Adriana, Na época, sim. Você também já passou por isso? Eu já passei por uma situação de ter que apaziguar, vamos dizer assim, um casal brigando dentro do carro. A gente tinha dado carona, eu e meu esposo, e começou uma briga feia dentro do carro e a gente precisou apaziguar a situação. Eu acredito que, naquele momento, conforme ela foi falando, né, foi liberando, foi falando do problema que estava acontecendo, talvez ela pôde extravasar um pouco, porque a mulher ela vai juntando, né? Muitas vão sofrendo caladas. O que não pode acontecer é isso, é você ficar sofrendo calada. Né? Você tem que chegar um momento que você tem que chamar e você tem que conversar. Que bom que estávamos eu e Anderson ali, a gente, né, procura assim, sempre dar paz, né? Conversamos, a situação foi resolvida. Hoje até ela faleceu. Mas são situações delicadas, né? Eu acredito que o diálogo, né, é fundamental. Então, está acontecendo algum problema, chama alguém de confiança. Pois é, conversa, o diálogo é né? fundamental. Mas aí, as duas aí, debatendo aí o tema, o diálogo é fundamental. Mas, por acaso, Cíntia, essa mulher, desse caso que você viveu, né? Esse caso, você, por acaso, ela procurou por alguém? Ela procurou ajuda? Sim, Hélio. Procurou ajuda. Isso é que é o importante. O que preocupa é exatamente isso. Por exemplo, uma liderança acima daquela liderança, saber o que está acontecendo e permitir. A gente sabe, Hélio, eu vou ser bem sincera com você, a gente está falando aqui de situações, a gente tem igrejas seríssimas na nossa cidade, né? Pastores sérios. E a gente também sabe que, às vezes, vai abrindo muita igreja, é uma igreja que se divide e que vai... Entendeu? A coisa vai indo de uma forma desgovernada, sem direção de Deus, e aí a gente não sabe quem são essas pessoas também que não são tratadas, que às vezes estavam no processo de tratamento, de libertação, e que não passaram por esse processo ainda. Aí
pega uma liderança, Por isso que sobe é no altar. importante o acompanhamento, você entende? Tem que- Mas a mulher tem medo de falar. É isso que eu queria chegar. A mulher tem medo de falar. tem medo por conta, né, do que vai acontecer com o próprio esposo, né, ou ex-companheiro, Sim. né? Então, De expor, né, a situação. é expor. bastante delicado, é. Assim, eu acredito que é um conselho que eu daria, né? Para a mulher que está com essa dificuldade até de se abrir, de falar da situação, seja para um líder, seja para alguém da própria família, eu acredito que poderia pedir um socorro terapêutico, entendeu? Vai num psicólogo, conversa, que ele vai te dar até uma dica de como você chegar e conversar para resolver essa Mas situação. as igrejas são preparadas também para isso. Tem. Tem igreja que eu sei que tem até socorro terapêutico. A nossa, por exemplo, a gente tem um ministério de casais. A gente até foi visitado Então. aí, 15 dias atrás. Chega, conversa. Às vezes você entra na casa da pessoa para fazer uma visita, você não precisa nem entrar em detalhes, você já vai perceber o ambiente. Como é que está essa situação aqui? Poxa, está assim, essa. Então vamos orar por essa situação. E Deus vai tratando. Normalmente né? faz gabinete com esse casal, né? E aí tem ali um apoio. As A mulheres maioria tem. que têm algum problema, alguma dificuldade no próprio emocional, né, são as que têm mais dificuldade. Então, a mulher, por exemplo, que está com depressão, síndrome do pânico, ela vai, né, enchendo, vamos dizer assim, seu coração com essas coisas ruins, e ela talvez não consiga nenhum tempo para o seu esposo para realmente conversar. Às vezes, a dificuldade está nessa área emocional. Eu estou falando porque eu passei muito isso. Eu tentei me separar 3 vezes, por conta da demanda que eu tinha, que o meu menininho tinha necessidades especiais. Né? Mas aí, quando eu me despertei, procurei a primeira ajuda também, primeiro com Deus, acho que é importantíssimo, né, você ter um acompanhamento espiritual e depois um acompanhamento terapêutico, eu fui vendo que não era tão assim, porque a gente quer abraçar tudo, né? A mulher ela quer fazer tudo, independente se ela tem um filho especial ou não. A mulher ela tem muito disso, né? Ela quer ajudar todo mundo e ela esquece dela, e a gente não pode esquecer da gente. Quando a gente passar a olhar um pouquinho mais para a gente vai se tornar mais leve, né? E as coisas vão começar a fluir de uma forma melhor. Eu digo assim, para você amadurecer, né, num relacionamento, é diante da dificuldade mesmo que você amadurece. Agora, a pergunta que eu vou fazer é para a pastora, não para a mulher, para a mãe. A pessoa pode chegar, pastora, e falar assim, olha, eu estou passando por isso, está muito difícil a minha vida, mas eu vou ficar quieta, não vou falar com ninguém, porque Deus resolve? Ou ela tem que procurar realmente uma ajuda? Não, tem que procurar uma ajuda, porque sozinha a gente não consegue. A gente vai dar cabeçada, entendeu? Então tem que procurar uma ajuda. Eu digo que sempre tem que ligar o botão do pisca-alerta. Colocar muita responsabilidade para Deus, né? Das nossas escolhas, dos nossos erros. Eu fui vítima de violência doméstica no meu primeiro casamento, né? Você sabe disso, desde do noivado, do namoro, né? Você acompanhou a minha adolescência e a gente lembra, né, como foi complicado. Vocês, amigos, minha mãe, minha família toda avisando, alertando, mas quando a gente é adolescente, jovem, a gente acha que aquele primeiro amor ali é para a vida toda, né? E a gente acha que deveria ser, porque a mulher é muito intensa, ela casa para ficar casada, não casa para separar. E depois que tem filho, a gente não quer separar mesmo, porque existe ali um elo, né, uma ligação. E você fica olhando mais. E quando eu tive meus primeiros filhos, a Larissa e o Lucas, eu já vinha sofrendo, né, algumas agressões, ainda ali uma grande sinalização de que aquilo ia piorar no namoro, no noivado, e ainda insisti em morar junto com essa pessoa, e ali eu sofri, durante 4 anos, agressões, né, dentro da minha casa. Mas é tão louco falar isso hoje, com 44 anos, porque a gente amadurece, né? Porque a Cíntia de hoje não é a Cíntia de 25 anos atrás. Você era muito Por isso jovem. que é muito complicado também julgar, sabe? Essa mulher que tem medo de pedir ajuda. A gente não sabe como que cada história, cada situação, né, tem o seu particular. Porque, assim, tem a pessoa que gosta, olha que louco, você gosta de uma pessoa que te bate, que tentou tirar a tua vida 3 vezes, você fica achando que aquela pessoa vai melhorar. E há um jogo de manipulação tão grande, tão doentio, tão... todas as piores palavras eu usaria aqui, que o outro faz com a vítima, que quando você sai daquilo ali, que você olha como se fosse de uma ilha, de fora, que você fala, como que eu vivi aquilo ali? Né? Mas enquanto você está naquela situação,
você parece que está no escuro. É muito louco, porque você acha que aquilo não está acontecendo, sabe? E, ao mesmo tempo que você fala, hoje eu vou tomar uma atitude, aí a pessoa, naquele dia, melhorou um pouquinho assim, aí você fica com aquela esperança, sabe? É engraçado que, há um pouco tempo atrás, eu me peguei falando que, se eu tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, naquela época, eu teria tentado salvar o meu relacionamento. Eu falei, não, isso não ia acontecer, porque a minha maturidade hoje é de hoje, não é daquela época. Né? A gente precisa entender isso. Então, quando a gente é mais jovem, a gente aceita algumas coisas e a gente vai amadurecendo, né? Ele vai ficando mais cascudo, mais esperto, né? E a mais mulher, exigente. A mulher, ela se frustra muito, vou usar essa palavra assim, né? Se cobra e se frustra muito, porque ela quer pintar o homem do jeito dela. E não é. Ele é o jeito dele, ela é o jeito dela. E vão, né, se amadurecendo, vão se conhecendo, vão buscando essa maturidade, vão buscando ajuda, e a coisa pode se melhorar. Hoje a gente tem recursos, né? Você tem igrejas que podem estar te abençoando, pode estar te aconselhando, você tem terapeutas, você tem amigos. Acho que a gente não precisa, né, sofrer sozinho, ficar calado. Você vê que hoje as mulheres, né, tá muito na moda, né, falar empoderamento, né? Uhum. Empoderamento, as mulheres estão empoderadas. Você vê, vou citar aqui, mesmo que, nossa, ela está falando do Big Brother. Gente, vamos sem hipocrisia, né? Big Brother, a gente, por mais que a gente fale, eu não gosto, não assiste, a gente fica sabendo de alguma coisa. Esse Big Brother, essa edição, por exemplo, por que as mulheres estão saindo mais do que os homens? Porque foi uma turma de mulher empoderada para lá, né? Que quis fazer e acontecer, e gritar, e fazer, e, né, até com violência, às vezes física, praticamente ali no programa. E isso tomou uma proporção dessa fama, desse empoderamento, que a gente precisa também ter muito cuidado e vigiar, porque, na verdade, nós precisamos tomar esse lugar por conta também de, vou usar a palavra covardia, de alguns homens que não se colocaram no lugar que eles deveriam, tomar a posição que eles deveriam, e a mulher teve que chegar e tomar conta desse lugar onde o homem que tinha que estar fazendo. Né? A gente sabe que isso acontece em muitos lares. A gente tem realidade de homem que está em casa e a mulher sai para trabalhar. Desculpa te interromper rapidinho, mas aí o que acontece com isso? Ela fica sobrecarregada, ela quer dar conta de uma coisa que ela não é para ela dar conta, né? E é onde que vem os conflitos. Aí começa a mulher que manda, a mulher mandona, a mulher... E aí a gente precisa ter um equilíbrio e a gente não tem. O ser humano, esse lugar de equilíbrio, ele é muito difícil ser encontrado. E às vezes a gente consegue se colocar nesse lugar, e às vezes a gente sai dele. Quando a gente sai desse lugar de equilíbrio, a gente vê que existe uma desordem na nossa casa, na nossa família. Aí você imagina nesses lares sem muita instrução, sem Deus, entendeu, Hélio? A coisa... Eu ouvi uma frase que eu achei vai matar o outro, vai pegar o outro mesmo. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Se a mulher está bem, a casa toda vai bem. As crianças vão bem, o esposo vai bem. Agora, se a mulher está doente, se ela, né, caiu, se ela se prostrou, traz uma tristeza para dentro do lar. O homem, né? ele é muito dependente da mulher. O homem, ele começa a ser dependente da mulher quando ele é filho. Quando ele vira filho, quando ele passa a ser filho, quando ele nasce, ele já passa a depender da mãe dele, que é uma mulher. Ele cresce dependendo da mãe. Tá? Aí você vai falar, mas a mulher também, sim, mas a mulher é mulher. Então, aí quando o homem casa, ele passa a depender, ele passa a ser dependente da mulher. Isso na maioria. É a natureza dele. Isso né? na maioria. Ele pode até dizer para mim que não, mas o homem é dependente da mulher. Mas quando você falou em empoderamento, eu já estou em cima da hora de um comercial, e olha, preciso que vocês falem do grupo, né? Das Mães de Anjo. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo também. Tá, você pode, segura só um pouquinho. Eu estou indo para o comercial Sorridentes, clínicas odontológicas Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.